Já todos o sentimos. Arrepios, pele eriçada, susto, formigueiros. Do suspense do clássico Psicose de Alfred Hitchcock, a Drácula ou A Noites Mortos-Vivos de Jorge Romero, as emoções do terror tocam todos. O terror é uma literatura visceral, uma literatura que provoca um estado de angústia e de medo. A segregação da adrenalina, a ideia da suspensão da descrença. Ou seja, eu não acredito em fantasmas, mas quando leio uma história de terror, parto do princípio que os fantasmas existem. Uma experiência psicológica perfeitamente espantosa é esta ideia de que o terror pode existir, acreditar na vida depois da morte e depois isso deixar de funcionar quando passamos ao mundo real. É nestes mundos paralelos que se desenrola a ação do livro Contos de Terror do Homem-Peixe. Esta edição conjunta do Cineclube de Terror de Lisboa e das edições Chimpanzé Intelectual reúne 11 contos de diversos autores. Batista Bastos, Rui Zinc, Posidónio Cachapa ou Fernando Ribeiro dão ao imaginário de terror literário uma fantasia que nos deixa, no mínimo, inquietos. O Carrinho de Mão, que é o meu conto, trata de uma história que eu tentei que pudesse situar-se em qualquer altura da história, portanto, tanto poderia ser em tempos antigos como em tempos recentes, e fala sobre um carrinho de mão que é passado de geração em geração e que tem um simbolismo muito especial para as personagens intervenientes. O meu conto é uma cena muito simples, que é um tipo que vive num apartamento, basicamente é isto. Um tipo que vive num apartamento, vive do subsídio e não tem assim grande sucesso. Pá, não leva mulheres para casa nem nada, mas gostava. Mas há uma tipa que lhe aparece, uma vizinha, que entra com uma cadela amarela e se instala no sofá do gajo a ver televisão. Pronto, e como acontece frequentemente nos contos de terror, esta ideia de instalação depois progride. Guilherme Trindade ganha uma menção especial no concurso de contos de terror do Cineclube de Lisboa com o conto Tentáculos. O meu conto é sobre uma fobia muito particular, uma fobia de um homem a cefalópodes em geral, portanto choques, lulas, polvos, e ele tenta lidar com essa fobia indo ao psicólogo, mas não corre tão bem quanto isso. Conhecido do grande público enquanto vocalista dos Moonspell, Fernando Ribeiro aventurou-se na literatura em contos de terror do Homem-Peixe. Estamos perante um livro bem pensado, bem conseguido, bem ilustrado também. E lá está, todas estas edições são poucas para reabilitar o género de ficção de horror em Portugal. Tem imensos fãs, mas que não vai ter uma edição à altura. Lançado no Festival de Cinema de Terror Motel X no início de setembro, Contos de Terror do Homem-Peixe está já à venda nas livrarias. Penetramos nestes contos sórdidos e irreais a preto e branco, cuja ilustração ficou a cargo de João Maia Pinto, que desenhou as 11 obras com tinta da China. O terror como género literário, tem um interesse particular na medida em que é um género literário que explora muitos limites. Os limites da imaginação, os limites do corpo, explora todo um conjunto de situações onde de repente te dá a possibilidade de ultrapassares aquilo que é a imagem que tu tens do dia-a-dia, onde de alguma forma podes graficamente estender-te para além daquilo que normalmente tens ideia, por exemplo, do que é o ser humano, do que é a realidade.